Olha aqui, Reinaldo Azevedo, temos livros Bom novamente, dia, hein? Temos Vega. essa... E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tô escondendo aqui meu lado que eu não coloquei no ouvido do fone, já tá escondido. Vamos juntos, Muito então? bem. Como está, Dom Diego? Totalmente tarifado aqui, tô tarifado em 10%. Eu também, tô tarifado, do mundo tarifado, o mundo está tarifado. Ô, Agora Reinaldo, sim. e é claro, a gente vai tratar sobre isso aqui no Olha Aqui, né? Aqui no Olha Aqui. Não, sim, vamos falar sobre isso, as consequências, possível reação do Brasil e tomar cuidado para não ter reação burra, sob o pretexto de ser justo, né? Quase nunca existe justiça quando há burrice, então a gente precisa tomar cuidado, né? O Lula se manifestou, tem uma fala dele importante, e eu vou querer lembrar algumas coisas aqui para o presidente, porque ele já tomou decisões que parte importante do empresariado brasileiro apoiava, e depois ele ficou pendurado na brocha, né? O que é que a reação do Brasil pode ter a ver com as brusinhas? Lembra das brusinhas? Lembro. Nós vamos falar que o que uma coisa tem a ver com a outra, pode ter a ver com a outra, é importante. Não vos esqueceis da brusinha, né? Ou das brusinhas. Nós vamos falar. O Lula, de novo, se encontrou ontem com os senadores, hoje fez um balanço do seu governo. A gente tem aí um trecho da fala dele sobre o qual a gente pode refletir se há justiça, injustiça, enfim, no que diz. Pesquisa Quest, né? Ontem o Lula já era, né? Nós vimos, o clima todo era de já era, né? Um veículo em particular tinha a home inteira, né? Falando que o Lula já estava acabado, né? Faltam 2 anos o governo acabar ainda quase, né? Mas já tinha acabado e parece que era só o Tarcísio passar no guichê. Hoje já nem tanto, embora o Tarcísio, sim, esteja na fila, né? Então vamos falar disso. O Alexandre de Moraes negou a prisão do Bolsonaro, e isso, na verdade, é incrível. Isso nem notícia deveria ter sido. Mas foi, né? Não, eu também tratei do assunto. Não é da coisa, porque o Bolsonaro transformou notícia o que não era notícia, né? E aí a decretada prisão preventiva do Léo Índio também, né? Tem importância? Não tem importância, mas a gente precisa destrinchar o noticiário para que as pessoas não caem em conversa mole. É isso. É verdade. O presidente Lula falou agora há pouco, né, sobre as medidas impostas pelos Estados Unidos. Ontem, o Trump anunciou tarifas recíprocas de pelo menos 10% para produtos de 185 países que são importados pelos Estados Unidos. O Trump chamou esse dia de Dia da Libertação da América. Ele disse que as tarifas são para corrigir o que ele considera um comércio injusto com os outros países. O Trump disse assim, o que eles fazem conosco, faremos com eles também. Trump também confirmou o início da cobrança de uma tarifa de 25% sobre todos os carros estrangeiros, uma taxa que deve atingir principalmente o México, mas também atinge o Brasil. O anúncio na Casa Branca contou com a presença de trabalhadores. Veja aí o quadro, né? Parece aquele quadro de padaria, de açougue ali com os preços das carnes, e o Brasil está lá com 10% nesse quadro do Donald Trump. O presidente Lula hoje falou sobre este assunto. Ele disse que vai tomar todas as medidas cabíveis contra o tarifaço de Trump. Fala de agora a pouco. Vamos ver? Que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres ao mais rico, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros.
Bom, vou primeiro te perguntar, Reinaldo, se saiu barato para o Brasil as tarifas impostas pelo Trump. Depois quero te ouvir também sobre o que disse o presidente Lula. Sim. Olha, Diego, saiu barato, perto daquilo que se esperava, né? Até escrevi um texto hoje, não sou o único a dizer isso. Saiu barato porque, você disse, né? O Trump anunciou as tarifas para 185 países, ou seja, para todos, né? Para todos os países. Todos os países praticamente com representação na ONU, quase todos, né? Salvo uma ilhota ou outra, né? Ali com 5, 6 mil pessoas, tem tarifa para todo mundo. E o Brasil está no grupo dos países menos tarifados, que tem as taxas menores, uma taxa de 10%. Só para comparar, é a mesma taxa da Argentina, do trumpista Milei, fanático, que já foi aos Estados Unidos, já deu motosserra para o Elon Musk, já, não é? Então, o Brasil tem a mesma tarifa da Argentina. E Israel, veja você, né? O pequeno Israel, né? Que tem a relação que tem com Donald Trump, Israel está com uma tarifa de 17%, maior do que a do Brasil. E quando a gente pega alguns gigantes, né? A Índia com 26%, a China com 34%, a União Europeia com 20%. Né? Então, a nossa tarifa está entre as menores. Embora o Brasil, inicialmente, lá na lista dos Estados Unidos, estivesse entre os países problemáticos, aqueles que realmente, isso saiu em documento do governo, olha ali, o Brasil está entre os países em que as relações com os Estados Unidos são mais injustas, o que é um absurdo, né? Porque a balança comercial brasileira, se você pega simplesmente a balança de produtos, de venda e compra, ela já é superavitária para os Estados Unidos, mas você tem a balança de serviços, né? E aí, nós, né, os Estados Unidos não têm déficit com a gente, os Estados Unidos têm com o Brasil um dos seus maiores superávites individuais, né? Então não faz o menor sentido, quer dizer, essa tarifa de 10%, no caso do Brasil, ela já não faz sentido. Mas não é só no caso do Brasil que há uma injustiça. Ele tarifou o mundo inteiro. Se ele tarifou o mundo inteiro e colocou o Brasil entre aqueles com a menor tarifa, então, considerando aquilo que se anunciava, aquilo que se falava, tanto melhor. Mas se pensava que fossem tarifas cumulativas, porque essas são as tarifas recíprocas. Tem a tarifa específica do aço e do alumínio, né? Não, elas não se sobrepõem, né? A tarifa do aço e do alumínio continua 25% e não tem os 10% sobre os 25%, né? Porque também se imaginava isso. Inicialmente, não é assim. A do aço e do alumínio segue sendo 25%. Né? No caso da tarifa dos automóveis, pega o Brasil mais pelo lado das autopeças. Pega também. Né? Então, assim, dizer, é bom? Bom não é. Né? Bom não é, mas não é bom para ninguém. Embora essas coisas comecem a ter, assim, ninguém... Se falar que alguém sabe direito, né, o que vai acontecer, né, o ovo de cristal, né, sabe direito o que vai acontecer, é a velha história. Se alguém souber, se alguém disser que sabe tudo o que vai acontecer, é porque está mal informado. Né? Há, enfim, efeitos aí que estão sendo avaliados. As bolsas do mundo caíram, mas o dólar também caiu. O dólar caiu aqui no Brasil, está em queda de 1,5%. Né? A queda do dólar em si não é uma má notícia. Né? A gente sabe o impacto que a elevação do dólar teve, por exemplo, e tem no preço de alimentos, enfim, na inflação. Né? O câmbio que vaza para a inflação. Né? Então, precisamos pensar esses efeitos. Mais ainda, né? Como é que o Brasil vai se posicionar em relação ao mundo? Tem coisa aí, quando os Estados Unidos taxam
o Vietnã acho que foi, a taxa do Vietnã talvez seja mais alta, tá em, se não me engano, 46 ou 49, se alguém conseguir pegar a tempo de a gente corrigir aqui, mas está acima de 40%, ou 46 ou 49, a ver aí, né? Se alguém puder ver e te falar aí a gente conversa. Eu estou vendo aqui, Reinaldo. Deixa eu ver. Brasil, 10%. China aplica 67%, vai receber 34%. Vietnã aplica 90%, vai receber 46%. 46%. Por exemplo, isso para o Brasil em si é bom, porque o Vietnã tomou as exportações de calçados do Brasil para os Estados Unidos. E agora, com a sobretaxa de 46% para o Vietnã, ainda que os nossos calçados tenham 10% a mais, os nossos calçados ficam competitivos de novo, porque o Vietnã nos tomou mercado, né, nos Estados Unidos. Mas a coisa não é só ali, né? Os outros grandes mercados vão retalhar os Estados Unidos. A União Europeia já avisou que vai, a China já fez uma primeira retaliação e diz que vai também. Então, os nossos produtos podem se tornar mais competitivos nesses mercados que retalharam os Estados Unidos, porque os produtos americanos entrarão lá com taxa, e os nossos podem ficar mais competitivos. Então, assim, a primeira coisa que eu digo é a seguinte: é claro que as relações entre os países, as relações bilaterais, elas têm que ser pautadas pela reciprocidade, etc. Mas você não pode ser burro nessa coisa, né? Então, não sei se foi aqui ou se foi no meu programa de rádio que eu já falei, eu gosto muito de uma frase dizendo assim: o ódio é um veneno que você bebe esperando que o seu inimigo morra, né? O ódio quase sempre se volta contra quem odeia, né? E não contra quem é odiado. Claro, desde que você não trame, sei lá, coisas contra o outro. Então, eu preciso tomar cuidado na reciprocidade para que a reciprocidade não caia no nosso pé. O que eu estou falando? Bom, nós vamos impor também tarifas para os Estados Unidos, vai ser olho por olho, dente por dente, não sei o quê. Corre o risco da gente produzir inflação aqui, porque o preço sobe, né? Porque se alguém está imaginando, e não é assim em nenhum lugar do mundo, não será assim nos Estados Unidos. Se alguém está imaginando que os produtores americanos, com essa sobretaxa, darão conta de abastecer o mercado interno nos Estados Unidos com os preços competitivos que eram das importações, pode tirar o cavalo da chuva, que não será. Não conseguirão suprir a demanda. No que conseguirem competir, os preços subirão, porque haverá mais demanda do que oferta, necessariamente. E aí, se tiverem de recorrer às importações, elas estarão mais caras. Então, não tem como, né, não ser inflacionário nos próprios Estados Unidos. Até agora, eu não vi nenhum analista dizer o contrário de nenhuma tendência, de nenhuma corrente de pensamento, né? É inflacionário para eles também. Estão avaliando o tamanho dessa inflação, né? Daí que haja temor, inclusive, de recessão, né? Porque a atividade econômica acaba caindo. Então, nós não podemos, aqui no nosso território, nosso terreno, tomar decisões que, sob o pretexto de falar assim, bom, se vocês fazem, nós fazemos também, né? De provocar inflação aqui, né? A menos que você tivesse condições de dizer assim, não, o que vai acontecer aqui no mercado interno é que nós seríamos supridos pelo mercado interno a preços competitivos. Bom, fosse assim, já não teria nem importação, desde hoje. Por que tem importação? Tem importação justamente porque você precisa desse preço mais competitivo, né? Então, se eu tivesse de dar uma orientação para o governo, e eu já vou chegar à fala do Lula, que é aí que eu vou lembrar das brusinhas, né?
Se eu tivesse dar um conselho para o governo, eu diria: cuidado, presidente, para, atendendo aos reclamos dos nossos bravos patriotas que estão infelizes com a taxação e tal, né? Cuidado para que não acabe dando um tiro no pé do próprio governo e provocando inflação. Inflação já é um problema para o presidente Lula. A inflação de alimentos, por exemplo, né, ela já tem servido, né, para empanar conquistas importantes do governo, medidas importantes do governo. Ainda ontem eu li um editorial que dizia que o Lula não tem nada a oferecer para o Brasil, e o seu mandato não tem nada a oferecer para o Brasil, porque tudo que ele oferece aí é programa que ele já tinha, ignorando o fato de que os programas tinham sido, exceção feita ao Bolsa Família, os programas tinham sido desmontados, né? Como se fosse assim: não venha me oferecer velharias como Minha Casa Minha Vida, não venha me oferecer velharias. E porque a popularidade dele não está tão alta? Bom, aí a gente pode debater isso em outro momento, né? Ainda hoje, se der tempo. Mas o fato precisa tomar cuidado. Nós vimos ontem uma coisa estranhíssima. O Brasil anda muito, o mundo anda muito estranho, e o Brasil não anda menos estranho, né? Eu já brinquei aqui: se o Reagan acordasse e dissesse quem é que está sobretaxando e quem é que está defendendo o livre comércio, Reagan, você acabou de voltar para o mundo. É o seu colega republicano que preside os Estados Unidos ou é o esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva? Ele diria o óbvio, né? O meu colega republicano é a favor do livre mercado, né? E o esquerdista está querendo taxar. É o contrário, né? O Lula hoje defende o livre mercado e o Trump está taxando. Então já está louco. Ontem nós assistimos uma coisa espetacular, né? O Partido Liberal, o PL, começou a obstruir a votação do texto da reciprocidade, que dá ao governo poderes para retalhar, no caso de taxa. A bancada ruralista, obviamente, queria a aprovação do texto, porque a bancada ruralista vai ser a que mais vai defender, a bancada ruralista vai ser a maior defensora da retaliação. A bancada ruralista está doidinha para o Lula retalhar, né? E o seu Pedro Lupion, pedindo o voto, Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, pedindo o voto do PL, dos bolsonaristas, pediu voto e, ao mesmo tempo, fez o quê? Defendeu a anistia para golpistas. O glorioso Pedro Lupion, que já defendeu que as ações do MST sejam enquadradas como terrorismo, né? Estava defendendo anistia para quem invade o Supremo, para quem invade o Congresso, que ele integra, aliás, que é uma desmoralização, autodesmoralização, e para quem invade o Palácio da Presidência. Ele acha que invadir terra, muitas vezes grilada, é terrorismo, mas invadir e destruir as respectivas sedes dos três poderes é uma coisa menor que merece anistia por razões humanitárias. E, portanto, se alinhando com o bolsonarismo. O mesmo Bolsonaro, nós vimos aqui ontem, que defendeu as tarifas do Trump. E imaginou e apostou que o Brasil teria uma tarifa brutal. Ele imaginou isso. Vai ser uma tarifa brutal, porque o Lula é comunista, não sei o quê, o Trump não gosta dele, o Trump é nosso amigo do Dudu, né? O Dudu, bananinha, tá lá nos Estados Unidos, agora bom vizinho, faz cartãozinho, não sei o quê, logo vai estar com Halloween, não sei o quê, e o Dia da Graça, virou um americano. E o Trump não veio a taxa que ele esperava, mas ele acusou o Lula, disse, como é? Que é o socialismo que fazia com que o Brasil taxasse os produtos americanos, como se o Lula tivesse colocado alguma taxa no seu governo, uma tarifa contra produtos americanos que não tivesse no governo Bolsonaro. Isso não aconteceu, é mentira. Depois contou mentiras sobre o aço, falou que eu que resolvi o problema do aço. Não, mentira, né? Com o Bolsonaro na presidência, o Trump pegou as nossas exportações de alumínio, eram taxadas em 15%, ele levou para 145%.
E o Bolsonaro ficou de boca fechada, claro. Né? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o seu Pedro Lupion, bolsonarista, lidera a bancada ruralista, na sua maioria bolsonarista, né? E ali, para ter o apoio do PL para esse texto que permite a retaliação, na verdade é isso, né? Aí dizer, não, e nós vamos apoiar a anistia, não sei o quê. Nós temos uma bancada ruralista que, na maioria, apoia um sujeito que defende sobretaxação, que defende tarifa, que defende tarifa do Brasil, que acha que é a forma que o Trump tem de lutar contra o socialismo, essas barbaridades que o Bolsonaro é capaz de dizer, né? Então, chama atenção para isso, porque fica esse negócio, nós vamos ter que retalhar, não vamos ter que retalhar. Sabe, retalhar para quê? Uma retaliação que faça mal ao Brasil e que só colabore com os reacionários aqui, né? Reacionários, aí não é uma questão ideológica necessariamente, é uma questão civilizatória, né? Não é uma coisa esperta a fazer, não é uma coisa inteligente a fazer, né? O Brasil foi muito bem sucedido nessa jornada. Uma coisa que eu acho que, no geral, estamos como imprensa noticiando mal, qual foi o trabalho do Itamaraty nesse tempo? Quantas reuniões o Itamaraty fez? E com quem? Desde que começou a história das tarifas. Quantas reuniões representantes do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, do Alckmin, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, empreendeu para que se chegasse a esse bom resultado, né? Nós temos aí um trabalho competente que foi feito pela nossa diplomacia, nós temos um trabalho competente que foi feito pelo Ministério do Alckmin, e pelo próprio ministro e vice-presidente. E o Lula se comportou nesse tempo sobre essa questão com bastante serenidade. E espero que continue, porque é o caminho certo a fazer. O caminho certo a fazer é continuar a negociar, né? Porque aí, então, vem, e agora eu quero entrar no vídeo, Diego, que nós colocamos. Aí vem essa história do vídeo do Lula, né? Ele está aí num balanço dos 2 anos de governo, a popularidade, segundo os institutos de pesquisa, ruim e tal, né? E aí ele diz, então vamos nos pautar pela reciprocidade, né? Não vamos bater continência para ninguém, não vamos bater continência para nenhuma bandeira que não seja bandeira verde e amarela. Ok, é uma linguagem política, e faz sentido, porque nós vimos que nos atos bolsonaristas, tal, a bandeira americana, né, fica junto com a bandeira brasileira, né? Todos se consideram discípulos do Trump e acham que o Trump pode salvar o Brasil. Sabe-se lá do quê? O Trump salvando o Brasil metendo tarifa, né? Aí o Lula disse, nós vamos pensar na reciprocidade. Por que eu falei da brusinha? Que não tolera ameaça de... Não, se quiser colocar, pode colocar. Vamos lá. Fica bom. Vamos ver, então. Agora com áudio. Solta aí, Caio. Que não abre mão da sua soberania. Que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela. Que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres ao mais rico, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Ok, eu acho que tem que defender as nossas empresas, tem que defender os nossos trabalhadores e fazê-lo com cuidado. Sabe por quê, presidente? O senhor era contra, o senhor lembra, né? Falando aqui, viu, que o Lula nos assiste, né? Nos assiste, não, assiste ao nosso programa, né? Não cabe o transitivo direto aí, o Lula nos vê, né?
Presidente, o senhor era contra a taxação das blusinhas, né? Como ficou conhecido. O senhor lembra disso? O senhor até usou uma imagem muito boa, né? O senhor disse que rico viajava, né? E tem uma cota para fazer compra em free shop sem pagar imposto. E aí estavam querendo cobrar imposto de gente que fazia compra de blusinha, como se diz, né? Por valor muito inferior. Houve pressão de setores aqui dentro e a blusinha foi sobretaxada. O Congresso sobretaxou a blusinha. Não foi o presidente. O que o presidente fez foi não vetar. Meu querido Diego, Dom Diego de la Vega, caiu no colo de quem o desgaste pela taxação da blusinha? Do governo. Haddad também, né? Haddad. Não caiu nas costas do empresariado nacional. A direita que votou a favor no Congresso foi para o Twitter e para as redes sociais dizendo esse Lula só pensa em taxar, o Haddad só pensa em taxar. Começaram os memes. E se você pegar, tem uma coincidência ali, começa uma curva, começa um declínio ali da popularidade do Lula. Opa, peraí, não, sim, tem inflação, tem isso aqui, mas as blusinhas contaram muito. Presidente, foca em mim. O que vai ter de gente que vai querer se reunir em palácio com o senhor, né? Para engravidá-lo pelo ouvido de certas ideias, né? Ali com os chamados lobbies auriculares, vamos botar taxa, olha aí, não sei o que tal. Precisa tomar cuidado, porque depois, no chamado, desculpe o clichê, frigir dos ovos, o Lula arca com o custo de eventual elevação da inflação em razão de sobretaxação, etc., né? E aí aparece o silente Tarcísio, né? A propósito, até há pouco eu não vi uma fala do Tarcísio sobre a tarifa dos Estados Unidos. Nada. Aquele que foi escolhido pelas elites brasileiras, especialmente pela elite de São Paulo, para ser o presidente da República, se vai ser ou não, não sei, mas ele é o escolhido, né? Ele é o ungido. Ele não disse uma palavra a respeito. Então, precisa tomar muito cuidado com esse negócio. Eu espero que o governo seja bem aconselhado. Eu não estou dando conselho, porque eu não dou conselho para ninguém. Eu estou fazendo uma análise política. Eu já vi o governo fazer e tomar providências que eram, sim, do interesse imediato de setores econômicos aqui. Proteger empregos e não sei o quê. Evasão de não sei quanto. Já vi isso, e depois o presidente fica sozinho, sendo ele o responsável por uma medida tomada no Congresso, negociada pessoalmente pelo Arthur Lira, ficou ele arcando com custo, e depois os outros, os bonitos, puxando o saco de Bolsonaro e de Tarcísio. Então, precisa ver. Quem está falando, vamos taxar, é uma questão de soberania. Precisa tomar cuidado para que esse certo viés progressista dessa análise, e existe, claro, esse viés progressista, anti-imperialista, o que nome queira ter, é preciso tomar cuidado para que isso não acabe colaborando com os adversários e não seja o famoso tiro no pé, E não seja aquele copo de veneno que se bebe esperando que o outro seja prejudicado, Porque quando você bebe copo de veneno, a tendência é morrer, Reinaldo, é um assunto delicado. Ninguém sabe exatamente qual vai ser o impacto, desse tarifaço do Trump
se vai haver recessão nos Estados Unidos, se a pressão interna lá vai ser grande também, né? Tá todo mundo no aguardo agora para saber o que vai acontecer. Ninguém sabe, mas com certeza, se você mete tarifa, você eleva o preço. Não tem mágica aí. A menos que o mercado interno consiga suprir a demanda. Como não consegue, por isso tem importação, a verdade é essa, né? Resumindo, né? Salvo aquelas importações que você faz apenas para manter equilíbrio, não sei o quê, também tem isso, mas é exceção, acaba elevando o preço. E se eleva preço, é a população que paga, né? Precisa tomar muito cuidado. Vazou aí uma palestra do Ciro Nogueira, presidente do PP, numa instituição financeira. E o que o Ciro Nogueira está dizendo? O Lula já era, e o Lula agora o Congresso será a frente de contenção. Em última instância, ele está dizendo, deixa com a gente que nós no Congresso vamos derrubar o Lula. É claro que o Lula sabe disso, a palestra vazou, já saiu notícia a respeito, né? Vamos ver agora, por exemplo, vai ter um teste importante, a questão do imposto de renda, da isenção do imposto de renda até 5 mil. O relator vai ser o Arthur Lira. O Arthur Lira vai manter aquilo que é absolutamente decente, que é a isenção até 5 mil, e a compensação via taxação de dividendos. O Ciro Nogueira, pelo que eu entendi, já prometeu nessa palestra que não será assim. Na linha assim, fiquem tranquilos que nós não vamos ser taxados. Né? Então, é preciso sempre ver com quem o presidente vai contar. Se o presidente, por exemplo, na área do agro, porque tem um déficit dos Estados Unidos no agro brasileiro, eles têm déficit mesmo, né? Se o presidente retalhar e não sei o quê, conforme a bancada do agro quer, bancada ruralista, eles vão fazer o quê depois? Vão lá se ajoelhar para Jair Bolsonaro, aquele que defendeu as tarifas. Né? Então, convém não ser inocente nesse negócio, né? Como diria Rambo, convém não perder a vida por delicadeza. Então, é preciso fazer a coisa certa. Né?